Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje eu vim aqui passar por aqui para dar algumas dicas, né, de como fazer um devocional. O que é, primeiramente, né, um devocional e como fazer um devocional. Como extrair a melhor forma de fazer um devocional, tanto utilizando a Bíblia quanto utilizando um devocionário para realizar o devocional. Eu e o Kleber, nós estamos como conselheiros dos adolescentes e também nós precisamos trazer essas dicas para os adolescentes de como utilizar o devocionário deles, que esse ano eles estão com esse Fala Galera Jesus Cup, que é um livro que vai trabalhar o devocionário com semanas. E aí eu vou explicar isso mais à frente. Então, primeiro eu vou trazer aqui, eu vou explicar o que significa devocional, tá? Porque algumas pessoas elas até fazem o devocional, mas não entendem de fato o que é o devocional. Às vezes elas utilizam o devocional porque outras pessoas fazem, elas veem outras pessoas postando nas redes sociais e fazem, mas não têm noção do que significa o devocional. E aí eu vou explicar um pouquinho. O que é devocional? Devocional é você tirar, tá? Um momento do seu dia como exclusivo para dedicar esse tempo ao conhecimento, ao relacionamento com Deus. Ou seja, eu escolho um momento do meu dia, de preferência com o horário marcado, e sempre naquele horário, como uma rotina, você vai àquele ambiente, de preferência um ambiente que esteja só você, a sua Bíblia ou o seu devocionário, senta ali e vai praticar, fazer alguns passos que eu vou falar aqui para vocês hoje, mais ou menos como é um devocional, como realizar o devocional, tá bom? Então, é você tirar esse horário do seu dia, esse horário exclusivo do seu dia para dedicar apenas ao seu relacionamento com Deus. Você não vai fazer mais nada a não ser dedicar esse período de tempo exclusivamente ao Senhor. Bem, e eu, como uma pessoa muito esquecida, fiz aqui uma colinha, tá? De tudo o que eu faço no meu devocional e do que eu acho importante conter em um devocional, para deixar aí para vocês como um exemplo ou uma dica, tá bom? Até porque devocional, ele não é algo estático ou algo replicável de uma forma muito fechada. Ele vai ser feito de acordo com o que você sente no seu coração e de acordo com o que você acha que é importante colocar ali no seu devocional. E aí eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso, tá bom? Então, vou estar lendo aqui para que eu não possa esquecer nada. Então, vamos lá. Encontre um horário de referência que você pode ter esse horário como exclusivo para o seu devocional. Tá? Isso é muito importante, criar uma rotina para o seu devocional. Tem pessoas que preferem o devocional de manhã, né? E assim, de fato, ele seria o devocional que nós devêssemos colocar como prioridade, fazer o devocional pela manhã, sendo a primeira coisa, a primazia, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, é me encontrar com o Senhor. Nós olhamos, né, lá para o Jardim do Éden, toda manhã o Senhor ia encontrar, né, com Adão, né? Então, é muito importante, né? Seria muito importante a gente fazer o devocional sempre pela manhã, onde a primeira coisa do nosso dia é nos encontrar com o Senhor. Estar na presença do Senhor, até para poder pedir, orar, né, para que o Senhor nos guarde, né, durante aquele dia, que aquele dia seja feito à vontade do Senhor. É muito importante, tá? Mas se você não tem essa condição de tirar aquele momento ali pela manhã, também não é uma coisa assim, meu Deus, você então não faça o devocional, porque se você não consegue fazer de manhã, não faça mais à noite ou à tarde. Não. Se você não consegue pela manhã, procure um horário à tarde. Se você não consegue à tarde, procure um horário à noite, mas faça. O mais importante é faça o devocional, tá bom? Então, pegue aquele horário ali que você acha que é o horário que você pode estar colocando na sua rotina como todos os horários, o encontro com o Senhor. Então, sempre um horário fixo, tá bom? Até para que você não fique, eu fiz hoje, eu vou fazer amanhã. Não, encontra aquele horário fixo e faz, tá bom? 2. Escolha um local, tá? O local é muito importante, tá, irmãos?
até para leitura comum. Não adianta você, principalmente quem está começando, né, buscar uma rotina de leitura, não adianta você querer sentar numa sala com várias pessoas conversando, com papagaio piando, cachorro latindo. Não, irmãos. Você vai, no fundo, você não vai entender nada do que você está lendo. Então, procura um local, um ambiente silencioso, de preferência. Um local onde você pode estar só, por exemplo. Vai estar só, por exemplo. Aqui em casa, aqui é o escritório. Então, eu posso estar aqui, fechar a porta, sentar aqui e fazer o meu devocional. Um período do dia onde eu posso sentar aqui em silêncio e fazer meu devocional. Então, é ideal você ter um momento e um local adequado, onde vai estar só você, a palavra do Senhor e Deus. Tá bom? Vamos lá. 3. Tempo. Por que tempo é importante? Porque você já faz a sua rotina todos os dias. Você acorda, vai trabalhar, volta, vai fazer almoço, vai fazer não sei o quê, vai fazer janta, vai cuidar de menino. Então, se você sabe como é a sua rotina, não adianta eu falar assim, olha, o devocional é 1 hora por dia. E aí você não tem esse dia, você não tem esse horário. Você não tem todo esse período para fazer o seu devocional. Então, o devocional tem que ser feito dentro do que você consegue, dentro da sua realidade, até para que você consiga manter a rotina do devocional. Porque se você colocar algo muito inalcançável, pode ser que você não consiga continuar praticando e colocando aquilo ali como um hábito a longo prazo. Então, procura, eu só posso 15 minutos do meu dia? Então, já escolheu o dia, já escolheu o período do dia, então já escolhe ali os minutos ou a hora que você vai deixar exclusivo para o seu devocional. É 15 minutos? Ok, faça dos seus 15 minutos o melhor devocional da sua vida, do seu dia. É 20 minutos? Faça dos seus 20 minutos o melhor devocional do dia, tá? Como assim, Gabriela? Não fica perto de celular, não traz distração para o seu devocional, não fica perto de janela onde você vai se distrair com uma formiga passando ou uma pessoa acenando, não leva celular para aquele momento onde você está ali, você vai poder ficar mexendo, olhando as suas redes sociais. Então, tudo isso também traz saúde para o seu devocional. E também a utilização do tempo de forma com que você consiga alcançar um momento com qualidade, um momento de qualidade com o Senhor. Outro ponto é adoração, tá? Louvor. Irmãos, nós devemos começar com louvor, tá? Aí algumas pessoas vão falar, louvor é culto? Não, irmãos, nós precisamos louvar. Lá no céu nós estaremos em constante louvor com o Senhor, para o Senhor, irmãos, para a glória de Deus. Então, irmãos, nós devemos continuar esse louvor aqui, iniciar esse louvor aqui, tá? Então, o que eu sempre indico para você? Comece com louvor. Coloque seu fone, coloque louvores que falem, que recitem a palavra de Deus. Não adianta você colocar um louvor que não tem nada a ver com aquele período dali do seu devocional, ou louvores que não falam de Cristo, da palavra, que não recitem a glória de Deus. Então, louvores cristocêntricos, para que você possa, irmãos, estar ali meditando, já ali, trazendo a memória quem é o Senhor na sua vida, o que ele tem feito na sua vida. E a sugestão é Canto Verbo, a sugestão é Projeto Sola. Eu posso deixar alguns aqui embaixo, tá? Na descrição. Vou deixar aqui embaixo na descrição algumas sugestões, né? Algumas sugestões de louvores para que você possa ouvir. Tá bom, irmãos? Outro ponto também, dentro desse louvor, também é a intercessão, tá? Dentro do seu período de devocional, você tem que ter um período de intercessão. Como assim, Gabriela? O período de intercessão é o período que você vai interceder pela sua casa, é o período que você vai interceder pela sua vida financeira, sentimental, etc. Pelos seus filhos, pela sua mãe, pela igreja, pelo pastor, pela família pastoral. É um momento que você tem que tirar para intercessão. Pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que ainda não te conhecem, dos meus familiares que ainda não te conhecem. É o período que você vai clamar.
pedir ao Senhor em favor dessas pessoas, tá? Isso é muito importante, tem que ter no seu devocional, tá bom? Vamos lá. Outro ponto muito importante é leia a palavra. Se você vai fazer um devocional com a leitura bíblica, tá? Só exclusivamente com a leitura bíblica, então leia a palavra e medite na palavra, tá? Que é o outro ponto que a gente vai falar sobre a meditação. Mas aí eu já quero antecipar um pedacinho aqui. Mas leia a palavra, leia todo aquele capítulo. Tente não ficar picando a palavra. Por exemplo, eu li aqui só um versículo, tá, irmãos? É legal ler um versículo. Mas às vezes você não vai entender o contexto do que aquele versículo está falando. E aí é que corre o perigo, né? De vir heresias, de vir coisas que a gente não. Vir coisas da nossa mente que não é o Senhor falando conosco. Então eu preciso ler todo aquele capítulo para que eu entenda, tá? De fato, o que o Senhor quer me falar ali dentro daquela palavra, tá bom? Se caso o seu devocional é com a Bíblia. Se caso o seu devocional é com devocionário, o que seria um devocionário, Gabriela? Devocionário é isso aqui, ó, os livrinhos que a gente utiliza para fazer o devocional, tá? Então, vamos supor aqui, ó, é por semana, tá? Esse devocionário aqui é por semana, ou seja, ele vai até a semana 52, que é quando acaba o ano. Então, como ele é por semana, o que eu indico para você, se você vai fazer um devocionário que ele é por semana? Você tem que, ele é um devocional, uma leitura, né? Uma leitura por semana, para a semana inteira. Por exemplo, ele começa com a semana 1. Então, ele vem com a semana 1, é a mesma, ele vem com desenvolvimento de ideia até o final. Então, o que eu te aconselho, né, se o seu devocionário é devocionário de semana, é não ler pedacinhos picados dentro do seu devocional da semana. Porque senão você não vai compreender o que você está lendo, o que ele está querendo desenvolver na ideia que ele está trazendo ali. Então, leia completamente o seu devocionário, tá? E aí, quem faz devocionário com livro, né, utiliza esses devocionários assim, o que eu indico é trazer elementos e trazer ferramentas que possam te ajudar a entender e a compreender melhor o que você está lendo. Por exemplo, eu utilizo várias ferramentas de leitura para entender os livros, né? Tanto a leitura comum, de livros normais, quanto também os livros de devocionário, tá? Eu utilizo, primeiro, eu faço uma leitura completa da semana. Então, eu venho e leio a semana inteira. Por exemplo, ontem foi segunda. O que eu fiz segunda no meu devocionário, né? Óbvio, todas aquelas coisas que eu falei aqui para vocês. Mas quando eu venho para a leitura, eu fiz a segunda-feira a leitura completa. Não marquei, não grifei, não fiz nada. Eu fiz uma leitura completa, tá? Até para o meu cérebro começar a entender que vem essa leitura pela frente. Na terça-feira, hoje, eu já fiz o quê? Já comecei a marcar o meu devocional. Já comecei a grifar o meu devocional. Circular palavras importantes, né? Marcar, trazer insights que minha mente traz para mim quando eu estou lendo alguma coisa, né? Eu já também trago também, eu venho marcando aqui versículos que fazem, que se relacionam, se correlacionam com aquela leitura, tá? Para que eu possa deixar essa leitura mais densa e não só uma leitura jogada, uma leitura solta. Então, eu faço essa leitura e venho adicionando esses conteúdos para que essa leitura fique ainda mais densa e mais valiosa para mim e para o meu entendimento, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá? Você fazer anotações. Tem gente que, eu comprei um livro, eu não posso riscar. Irmãos, livro é para riscar mesmo, tá? É óbvio, você não vai rasgar um livro, você não vai ficar amassando o livro, né? É óbvio, né? Mas riscar, anotar coisas que você
que o Senhor traz à sua mente ali naquele momento a respeito daquela leitura, é muito valioso, tá? Vai deixar a sua leitura muito mais densa e muito mais. Você traz relacionamento para o seu texto. Então, isso faz com que você grava ainda mais a sua leitura, tá bom? Que é uma leitura mais. Ela se torna uma leitura mais dinâmica e uma leitura mais ativa. Outra coisa, tá, irmãos? E geralmente, essas leituras de devocionário, elas trazem um versículo, né? Elas trazem um versículo-chave ali que vai dar base para aquela leitura daquele dia. Então, o que eu aconselho também é tentar decorar aquele versículo, tá? Tentar fazer com que sua mente lembre a respeito daquele versículo que você leu na segunda-feira e rumine esse versículo durante toda a sua semana, tá bom? Mas aí você pode me perguntar, Gabriela, eu vou ler uma semana o mesmo devocional? Vai. E outra coisa, esse devocional por semana eu acho muito mais valioso um devocionário por semana que você passa a semana inteira fazendo a mesma leitura, sabe? Procurando por coisas que você ainda não encontrou quando você fez a primeira leitura. Porque você faz com que sua mente grave mais do que uma leitura por dia. Porque você lê uma leitura por dia, amanhã você já não lembra mais do que você leu. E assim você já não vai lembrando das leituras anteriores. Mas a leitura por semana faz com que você mantenha aquela leitura viva e ativa na sua mente. Então eu recomendo mais uma leitura de devocionário por semana, tá bom? Mas fazendo dessa forma, sem picar o que você está lendo. Ah, não, vou ler só uma página. E aí amanhã eu leio outra. Não, gente, você tem que ler o conteúdo todo da semana, todos os dias, tá bom? Até para facilitar que sua mente entenda e grave melhor todo o conteúdo. Bem, outra coisa muito importante que você deve fazer no seu devocionário é orar a palavra, tá? Aí você vai me dizer, mas como assim orar a palavra, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? É óbvio, gente, quando a gente inicia a oração, orar a palavra, tá? É mais difícil, até sua mente compreender o que você precisa fazer, fica um pouquinho mais difícil, mas se você continuar fazendo, vai chegar um momento que vai ser muito simples a sua mente fazer isso. Como, por exemplo, Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você vai orar assim, meu Pai, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, venha a todos nós da terra o teu reino. Venha o teu reino aos meus familiares. Venha o teu reino aos meus filhos. Cumpre a tua promessa. Vem, Senhor, vem o teu reino aqui para todos nós. Santificado seja o teu nome. Entende o que eu estou falando, irmãos? É isso, é você trazer a palavra para você, é trazer a palavra para os seus familiares, é você declarar as palavras do Senhor. Então, eu te peço para que você faça isso. É muito importante você falar isso, orar a palavra no seu devocional, tá bom? Então, se você, vamos supor, utiliza o devocionário, faça isso com o livro que o devocionário, com o capítulo que o devocionário coloca aqui todas as vezes, né? Que ele inicia a semana. Por exemplo, aqui é a semana 2 que eu estou, né? Ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos nós. E aí eu posso falar o quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvador a mim. Imerecidamente, ela se manifestou salvadora a mim. E aos meus familiares e aos meus filhos. Ela me ensina a renunciar à impiedade, às paixões humanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa terra. Então, irmãos, é isso que é orar a palavra, tá bom? E é muito importante você fazer isso, colocar isso em prática no seu devocional. E para você finalizar o seu devocional, você vai fazer o quê? Orar, isso mesmo. Ah, mas eu não já terminei de orar? Fiz uma oração orante, né? Eu orei a palavra? Sim, mas você vai agora orar agradecendo por esse período que o Senhor te concedeu do dia, né? Um privilégio o Senhor te conceder estar de frente com Ele, estar com Ele ali naquele momento de oração, de louvor, de graça. Então você vai fazer o quê? Orar, agradecer ao Senhor
por aquele período que você esteve ali realizando o seu devocional. Queridos, não sei se vocês conseguiram pegar o que eu quis trazer aqui, mas é muito importante esses pontos do seu devocional. Caso você tenha alguma dúvida de como realizar, ou caso você tenha alguma dúvida de qual devocional comprar, como fazer o devocional com a Bíblia, estou disponível. Pode entrar em contato comigo e a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Um grande beijo, boa tarde e até mais.